Bom, pessoal, bem-vindos então novamente, né, ao ano letivo 2021. Nós vamos iniciar com a nossa matéria de Química do primeiro ano, né? Vamos trabalhar com alguns conceitos, né, para que a gente ah, conheça um pouquinho mais o conteúdo de Química, né? Vamos lá, primeira pergunta, vocês acham Química importante? O que vocês acham dessa imagem aqui, né? O cara tá louco de sede, né? Tá 9 quilômetros para cá, ele tem água. Como ele matou as aulas de química, ele não sabe que H2O também é água, que só está a 50 metros para cá, certo? É importante, né? A brincadeira, obviamente, né? Mas a ideia é essa, de considerar a importância da química. O que é que estuda a química, então? Vamos àquele conceito básico, né? É uma ciência experimental que estuda as propriedades. O que que é, né? Tanto da composição quanto da transformação de quem? Da matéria. O que que é uma ciência experimental? Né? Experiência, eu observo um fato acontecendo e vou concluir coisas observando aquele fato. E pode estar certas ou não. Eu posso ter uma ideia de o que pode acontecer fazendo uma certa experiência e quando eu for fazer aquela experiência, não acontece o resultado que eu esperava. Então a química ela é baseada nessa ciência experimental, certo? Já que a gente falou que estuda a matéria, né? O que é a matéria? Vamos a um conceito bem basicão de matéria. É tudo aquilo que tem massa e volume. Em alguns livros aparece que ocupa espaço. Se tem massa e tem volume, é porque ocupa espaço, né? É redundante falar sobre isso, certo? De que é feita a matéria, né? É composta por átomos que vão se unindo, formam moléculas, né? E essas moléculas, de uma forma ordenada e de diferentes formas, vão formando as substâncias que dão origem à matéria, né? Então a gente vai ver essa relação que existe substância e matéria no nosso estudo desse ano aí. Mas também a matéria apresenta as propriedades específicas. Por exemplo, né, as específicas organolépticas. Órgãos. São aquelas que necessariamente, né, precisam ser reconhecidas pelos órgãos dos sentidos, né? Cheiro, a forma, visão, né? Audição, paladar. Então, na verdade, eu tenho que observar, né, material, essa substância. Então, eu tenho o estado físico, né? Eu enxergo lá sólido, líquido, gasoso, o odor, né? A cor, a transparência, o brilho. Isso são coisas que eu posso observar e sentir, né? Um exemplo aqui é o cobre e alumínio. Um fio de cobre eu consigo diferenciar ele de um de alumínio porque o de cobre tem o tom dourado e o de alumínio o tom prateado, né? Então, eu observando, eu sei dizer, né, se ele é de cobre ou de alumínio, certo? Continuando ainda dentro das propriedades específicas dos materiais. Obviamente que alguns eu não posso diferenciar por essas propriedades, observando, sentindo, né? Por exemplo, como diferenciar dois líquidos incolores, né? Claro que eu dei o exemplo que era pura com veneno, né? O que tu vai fazer? Não vai beber, né? Não vai descobrir, né, quem tem o veneno ou não, certo? Então, o que tu vai precisar fazer aqui, né? De propriedades físicas mais específicas, né? Como é o caso, né, da densidade, da solubilidade, da temperatura, da fusão e da ebulição. Daqui no decorrer dos nossos estudos, nós vamos ver detalhadamente a densidade, a solubilidade, temperatura de fusão e de ebulição, tá? Faz parte desse processo, né? Ah, e também nós temos, né, para encerrar essa primeira parte aqui, as propriedades específicas dos materiais chamadas de mecânicas. O que são as propriedades mecânicas? A resistência, a massa, né, entre outros, né? Por exemplo, se tu vai pegar lá o vidro e o ferro, quem é mais resistente, né? O vidro ou o ferro, certo? Então, além de observar, né, eu identificar visualmente o que é vidro e o que é um ferro, né? Mas eu também posso fazer essa diferenciação usando a resistência, né? O ferro é muito mais resistente que o vidro, certo? De massa, ok? A gente vai falar mais adiante um pouquinho sobre cada uma delas lá, certo?